Eu trabalhei em várias coisas, né, na minha vida. Eu trabalhei já com pintor, eu trabalhei em fábrica de sandálias, em fábrica de calçado, né? Só que quando tinha a época ali do Everson Zoy, do Felipe Neto, desse pessoal lá, eu já tinha a ideia de fazer um canal também. Só que eu tinha aquela ideia de fazer um canal o quê? De vestir de mulher e fazer palhaçada. Ah, Né? Aí, tipo assim, era pra fazer graça mesmo, que eu, igual, eu sempre fui palhacento, né? Aí no final das contas, só que eu ficava meio assim, né? Até que eu peguei, não, vou mexer com isso não. É o caminho de Deus, Deus toma também na vida da gente, né? Que se eu tivesse tomado esse caminho, eu talvez é. como se diz, fé em Deus talvez eu não teria, né? Uhum. Porque Sim, apesar de ter saído da igreja, mas eu sim, não deixei a fé. sim. Então, tipo assim, talvez eu estaria em outro mundo totalmente Fazendo diferente. outras coisas, né? Isso. Vivendo de outras formas. Aham, então Deus toma uns caminhos na vida da gente. Mas eu tinha aquela raiz ali no coração, né? De, nossa, vontade de gravar vídeo, né? Você Aí, viveu sua adolescência toda vendo, né, YouTube e tal, tendo essa... sonhando um dia ser um youtuber, né? E no final das contas, quando eu casei com ela, eu vi que ela era boa, eu vi uns vídeos dela, ela falando ali, eu falei, nossa, essa menina tem Tem potencial. potencial. É. Aí eu comecei a incentivar, no começo ela, nossa, pegar os vídeos dela toda encuidinha lá, Não, sabe? e no começo eu gravava pra fazer teste e não deixava ele assistir e apagava. Aí até que eu gravei assim, falando meu nome, falando de onde que eu era e tal, tipo, coisa de 30 segundos. E deixei ele assistir, mas foi muito custo, foi, assim, bastante tempo. Mas até a gente aí isso, deixar. assim que vocês casaram, quanto tempo Mais ou vocês menos Foi, começaram? ano e acho pouco, que né? um ano e pouco depois. É. Isso lá em 2015, então. Não, vocês Não, começaram a 2014 namorar. eles conheceram. 2 anos Em depois. A gente 2017. casou em... Oi, como que eu falei? Casou em 2016. Quer ver? 2016. Eu vou pesquisar aqui o primeiro vídeo. Ah lá, já até aparece. Então o primeiro Meu Deus. vídeo de. Foi há 7 anos atrás. E aí A gente esse. tem 9 anos de casado. Então foi 2 anos anos. depois. Isso. É. Legal. Inclusive tem até a data. Deixa eu olhar aqui. Mas Foi aí, 24 de junho de 2018. Primeiro aí, vídeo. aí ela falou, não, mas deixa eu gravar mais. Não, posta porque é assim mesmo que a gente aprende. Porque tem gente que acha que quer que fazer igual os grandes influenciadores ali, acha que já tem que pegar a câmera e falar bem. Não, a gente tem que ir Só ir treinando, fazendo. vai se soltando, né, com o tempo, né? É. Aí assim foi indo, né? Aí só que eu ficava com mais vergonha do que ela. Ele me incentivou e quando eu ia gravar ele não ficava solto assim. É. Igual assim como ele tá agora, ele tá Aham. ele mesmo. Ele é assim. Só não tá fazendo tanto palhaçado. Mas ele é assim. Agora antes, nossa, se fosse antes, ele ficava de um jeito assim, acanhado, Eu sabe? ficava Oprimido. encolhido. Pegar os primeiros vídeos, nossa, era super vergonhoso. E eu ficava com vergonha também, mas eu já era mais solta, assim, quando eu acostumei, né, a gravar. Na verdade, eu acho que o primeiro vídeo em si, que eu fiquei mais envergonhada, foi porque eu fui me apresentar. Oi, eu sou Nara Beatriz. Nanana. Aí depois eu já comecei, assim, fazendo vlog e tal, aí eu acho que já fui me soltando mais. Mas, assim, na verdade, como que ele viu que eu tinha esse dom? Depois, um dia, se vocês quiserem rir, quiserem se divertir, um dia vocês pegam um vídeo, depois se você quiser me lembrar de te mandar o link, que eu ficava gravando, gente, um celularzinho que, nossa, era péssima a imagem, nossa Deus, mas graças a Deus que eu registrei esses momentos. Ficava gravando com a minha avó e meu avô, que eu morava com a minha avó e meu avô. Eu perdi minha mãe aos 3 anos, depois se vocês quiserem entrar nesse detalhe também. E aí eu morei com minha avó e meu avô. E eu pegava a câmera e ia gravar o que eles estavam fazendo. Assim, vocês estavam trabalhando, meu avô, a gente morava na fazenda, meu avô ia estar lá fazendo queijo e eu, vô, o que o senhor tá fazendo? Assim, nesse nível, assim. E o celular, antigamente, parece que a voz da gente ficava mais fina ainda. Eu tinha voz fina, mas parece que ficava mais fina ainda. Nossa, que irritante. Mas hoje, assistindo, é muito engraçado, sabe? E aí meu avô, às vezes, tava estressado. Nossa, Deus. E minha avó, às vezes, também tava estressada e ficava, eu tô fazendo, você não tá vendo, não sei o quê. E aí, o vídeo fica muito engraçado, você assistindo hoje e reagindo. Aí ele viu esses vídeos e viu também alguns outros que eu gravei com minha prima, né? Que eu ia lá na beira do riacho, aqueles riachinhos que a gente chama de corgo. Sim. Aí ficava lá brincando, jogando água na outra, umas coisas assim que não dá pra mostrar na internet, bem sem noção, umas falas, sabe? Eu fazendo graça com ela, enfim. Aí ele viu e falou, gente, ela tem potencial, né? E foi tentar me incentivar e aí eu criei coragem. E também, quando eu morava com minha avó e meu avô, eu não conhecia YouTube. Pra vocês verem, eu tinha, tipo, 16 anos e não conhecia praticamente. Porque Eu não tinha acesso... à internet. Né? Isso, eu morava, como na roça não tinha internet, eu tinha acesso à internet só quando a gente saía. Onde Só... você morava nessa época? Eu morava em Pratinha. Ah, tá, em Pratinha. Aí eu morei lá na fazenda, a vida inteira. Aí a gente saía umas 3 vezes por semana e eu pegava, não sei se na época era 3G,
4G só de um tempo pra cá, né? Aí às vezes o Wi-Fi, né? É, bem raramente. Nossa, quando eu pegava o Wi-Fi, sabe o que eu ia fazer? Atualizar aplicativos. Hoje em dia o negócio atualiza automático. E também gente. era aqueles Wi-Fi de 10 mega, né? Nossa, Era, atualizar não, aplicativo era chiquérrimo. Aí eu atualizava o aplicativo e, enfim. Aí o que eu via quando tinha Wi-Fi? Não dava pra ver vídeo. Era só postar foto no Facebook, responder comentário, ver foto dos outros, ver aquele... O que era aquele escrito do Facebook? Tipo um status, que é só É, escrito que era mesmo. pensamento, acho que é Isso. pensamento Tipo que isso. não- E é isso, aí eu fui conhecer o YouTube quando ele me apresentou quando a gente casou. Nossa, eu achei a coisa mais legal, mais revolucionária, por quê? O que foi a primeira coisa que eu mais via no YouTube que você tava até enjoado? Cabelo. cabelo. Aí você vê, aí tipo assim, já vai pro que nós fazemos hoje. É algo que era pra ser mesmo. Eu fui aprender a cuidar do cabelo no YouTube. E eu não aprendi tão certinho, não, Então, mas já me ajudou. E tanto que eu falava com ela assim, ó, amor, por que você não faz um canal falando sobre produto de cabelo? Que ela gostava tanto, então, tipo assim, Gente, então eu ela via gosta vídeo o do assunto. dia inteiro, o tempo inteiro que eu podia, que eu não tava trabalhando. Eu tava aprendendo sobre cabelo. Nossa, eu sabia, eu só escutando ela, eu sabia sobre os cuidados do cabelo. É. Mas aí ele te perguntou.